Estamos de volta com o nosso Super Vitrine Revista. Vem cá, quem não tem o sonho de ser rico e nunca mais se preocupar com o quê? Com os boletos. E talvez não seja algo tão absurdo assim de se alcançar, viu? Mas existe o quê? Uma série de crenças que podem estar te impedindo. E é sobre isso que eu converso agora com a super terapeuta Patrícia Steffens. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Paty. Tudo bem, minha linda? Tudo ótimo. Que bom, viu? Então quer dizer que as pessoas, elas costumam ter muitas crenças em relação ao dinheiro, é isso? Por isso que a prosperidade não vem, menina? Perfeito. A gente sempre tem que pensar o seguinte: o nosso ponto de vista cria a nossa realidade. Quando as pessoas entenderem isso, elas vão virar a chavinha que muda tudo isso aqui, ó. Entendi. Porque, ó, a nossa realidade está aqui. Mudou isso aqui, mudou isso aqui. Entendeu? Menina do céu, aí a gente tem aqui 5 crenças limitantes que podem estar te atrapalhando. Vamos ver se você tá em alguma dessas, se você se identifica. Eu vou falando qual que é a crença e a Paty vai falando sobre ela. Então a primeira aqui, só é rico quem é herdeiro. Nossa, tem demais, né? Tem demais. Nossa, porque fulano é rico porque herdou alguma coisa. Ou as pessoas acham, por exemplo, eu só vou enriquecer se eu ganhar na Mega Sena. Patrícia, quantas pessoas que você já viu que ganhou na Mega Sena e do nada perdeu tudo que tinha? Ou às vezes até contraiu uma dívida muito pior depois de que ganhou essa quantidade. É estatístico, tá? Essas pessoas que ganham muito dinheiro na Mega Sena, dá 1, 2 anos, elas perdem tudo. Por quê? Porque a gente tem que entender que não adianta você contrair um dinheiro, uma quantidade de dinheiro muito grande, se você não tiver uma mentalidade de riqueza. Continua com a mentalidade do pobre. Exatamente. Entendi. E isso acontece, por exemplo, com os herdeiros, ó. Você vai ver, o pai trabalhou, o vô trabalhou, ficaram lá ralando, tiveram aquela mentalidade de riqueza para criar tudo aquilo lá. Vem lá o herdeirinho lá, o filho lá, que às vezes não tem essa mentalidade de riqueza para sustentar tudo isso, vai lá, acaba com perde tudo. com a fortuna. Exatamente. Então, não é só você ter o dinheiro, é você ter essa mentalidade. Por quê? Porque para você ter a riqueza, você tem que ter a capacidade de você não só ganhar esse dinheiro, mas de você sustentar, de você multiplicar, de você gerar ainda mais esse dinheiro, entendeu? Então, só ganhar por ganhar, um monte de gente ganha e um monte de gente perde, entendeu? Então, você tem que ter essa capacidade de sustentar essa riqueza, entendeu? Entendi. Aí temos mais uma crença limitante que é a seguinte: só é rico quem mexe com coisa errada. Tem bastante também. Olha só que interessante. Esses dias atrás, eu estava conversando com uma cliente minha e eu gosto de fazer um bingo com elas. Eu falo assim, eu vou te falar uma crença aqui e você fala para mim se ressoa ou não. E aí, elas vão me falando, isso aqui eu sinto, isso aqui eu não sinto. E aí, a gente estava conversando sobre isso, né? E aí, ela falou assim, Paty, isso eu sinto. Porque assim, e é muito interessante, tá? Porque se a gente for ver, tem gente, olha só como é forte essa crença. Ela falou assim, chega a ser o ponto de você ganhar 50 mil num dia e no outro você perder 57? Falei, chega, porque o que acontece? Se você tem essa crença de que a pessoa para ganhar dinheiro, você vai... Olha aqui, ó, eu já misturei tudo aqui que eu ia falar. Mas o que acontece? A pessoa, se você tem uma crença de que a pessoa, para ela ganhar dinheiro, ela mexe com coisa errada, você vai dar um jeito de você perder o dinheiro. Então, assim, então, se eu acho que as pessoas, para elas ganharem dinheiro, elas mexem com coisa errada, eu vou dar um jeito de me livrar desse dinheiro, entendeu? Então, assim, na cabeça das pessoas só ganha dinheiro quem rouba, quem mata, quem se prostitui, quem trafica. Então, Deus que me livre. Se eu ganhar muito dinheiro, eu vou dar um jeito de me livrar. E a minha cliente criou essa realidade. Ela ganhou 50 mil num dia, deu uns dias depois, ela criou uma dívida de 57 mil reais para ela se livrar daquele dinheiro. Eita, nós! Ficou com um déficit ali de 7 mil ainda. Exatamente. Por quê? Porque inconscientemente eu preciso criar um jeito de eu me livrar daquele dinheiro. Por quê? Porque inconscientemente, gente que cria muito dinheiro é gente que não presta, é gente que rouba, que mata, que trafica, que faz alguma
coisa que não é uma coisa legal. Então, para eu ser bonzinho, inconscientemente, eu vou dar um jeito de criar alguma coisa ruim para eu me livrar desse dinheiro. E não precisa ser só quantias, por exemplo, você falou dos 50 mil, mas pode ser uma pessoa que não estava esperando um dinheiro que veio a mais no fim do mês, mas veio um dinheirinho a mais, sei lá, 300 pila, veio a mais. Mas ela deu um jeito o quê? De criar uma doença, de acontecer um acidente, de alguma coisa acontecer que você gastar 400, 500. Exatamente. Entendi. Então, assim, ou às vezes ela nem vai criar dinheiro nenhum. Entendeu? Ela sempre vai viver na pindaíba. Não, eu não vou criar dinheiro porque dinheiro é coisa de gente que não presta. Entendi. Entendeu? Aí temos mais uma crença limitante aqui. Vamos ver se você se identifica também. Pessoas ricas são soberbas. Essa é forte também. Essa é forte, é o que a gente mais vê por aí. Não, gente rica é metida, Nariz gente empinado. rica é gananciosa, gente rica é má, gente rica é isso, gente rica é aquilo. Só que, se você for parar para analisar, a riqueza, ela não muda o caráter de ninguém. Ela só potencializa o que a pessoa verdadeiramente é. Tanto, Paty, que se a gente for ver, tem às vezes um monte de pobre que não tem onde cair morto e é metido. Não é verdade? E não é? Tem um monte de pobre que é ganancioso, que é metido, né, que passa a perna nos outros. Não é só um mau caratismo de gente rica. Mau caratismo é uma coisa tanto de gente rica quanto de gente pobre. É do ser humano. É do ser humano, exato, perfeito. É do ser humano. O dinheiro, ele só vai potencializar aquilo que a pessoa é. Então, se a pessoa for boa, quando ela tiver dinheiro, ela vai se tornar uma pessoa mais generosa, uma pessoa que ela vai contribuir mais com as pessoas, ela vai fazer mais caridade, ela vai ajudar mais as pessoas. Agora, se ela for uma pessoa que ela é mais gananciosa, ela vai ser pior ainda, entendeu? Se ela engana, ela vai enganar mais ainda, entendeu? Então, assim, isso vai de acordo com o caráter da pessoa, entendeu? Se ela é metida, ela vai ser pior ainda, entendeu? Mas aí o que tá? Vem do ser humano, não vem da questão dela ter ou não ter dinheiro, entendeu? Entendi. Quarta crença limitante. Olho mais para as dívidas do que como criar dinheiro, para como criar dinheiro. A pessoa focou na dívida e não sai dali. Então, e aí o que acontece, né? Tudo que você foca no universo expande. Se você olhar só para dívida, você vai criar mais dívida. Então, o segredo para você criar mais dinheiro é você olhar para o dinheiro e você fazer perguntas. Como eu posso criar mais riqueza no universo? Como eu posso criar mais dinheiro? O que mais é possível que eu ainda não percebi? Mas as pessoas não, elas fazem um movimento contrário. Elas ficam olhando para a despesa, ficam olhando para a falta, ficam olhando para a carência. Como é que eu vou criar mais dinheiro, mais riqueza, mais prosperidade se eu fico olhando para aquilo que eu não tenho? Em vez de eu ser grato pelas coisas que eu tenho, eu fico olhando para o que eu não tenho. Como que eu vou criar mais? Como é que eu vou ser mais próspero, mais abundante, né? Eu falo assim, às vezes as pessoas, em vez de olhar para os belos olhos azuis que elas têm, elas ficam olhando para a remela. Oh, meu Deus. Né? Então, assim, seja grato por aquilo que você tem. Quanto mais grato você for, quanto mais você olhar para as coisas positivas da sua vida, mais coisas positivas você vai criar. Então, dívida todo mundo tem. Boleto. E eu vou te contar um negócio, viu? A mesma capacidade que você tem de criar dívida é a mesma potência que você tem de criar riqueza. Então, basta que você vire a chave e foque naquilo que você quer. Entendido. Temos mais uma crença limitante aqui, que é a seguinte. Essa vai mais para um cunho religioso. É mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa é forte, né? Essa é muito, muito, muito forte. E eu já vi testemunhos dentro da minha palestra de pessoas que entraram em seitas religiosas, de pessoas que ouviram outras pessoas que entraram em seitas religiosas, que abdicaram simplesmente de tudo por uma questão religiosa, porque falaram assim, não, dinheiro é contra o divino. Só que me diga uma coisa, se você olhar para a natureza é abundante, né?
se você passar um asfalto ali, o prefeito ele tá asfaltando tudo, né? Dali a pouquinho vai dar um jeito de brotar um matinho no meio do asfalto, né? Então, assim, a natureza é farta, a natureza é abundante. Onde a gente olha, tá brotando vida. Então, assim, você acha mesmo que Deus colocou a gente aqui para ser escasso? Deus quer mais que a gente abunde, que a gente tenha fartura. Por quê? Porque quanto mais a gente tiver fartura e prosperidade, mais a gente vai poder contribuir com as outras pessoas. Então, não tem sentido a gente fazer pactos de pobreza, a gente ficar na miséria, a gente ficar na escassez. Você acha que um Deus que é tão maravilhoso, tão bondoso, quer ver as pessoas que amam a Ele na pobreza, na miséria, na sofrência? Né? Porque se eu tenho uma vida boa, eu posso comer bem, eu posso me vestir bem, eu não preciso ficar sofrendo, eu não preciso, sabe, passar por um monte de dificuldade. E eu posso contribuir com outras pessoas, não é mesmo? Então, assim, essas crenças religiosas, às vezes, acabam limitando da prosperidade vir e eu ser contribuição com o mundo, porque eu vim aqui para construir um paraíso terrestre, eu vim aqui para ser contribuição com outras pessoas. Isso só é possível se eu for uma pessoa próspera e abundante. Entendi. Aí a gente falou agora dessas 5 crenças, né, limitantes, e agora eu pergunto para Vanessa, como que a gente faz se a pessoa está vivendo esse ciclo, se ela se reconheceu em alguma dessas crenças, como que ela faz para sair disso? Para ela, como é que você fala? Virar a chavinha. Para virar a chavinha tem que estar consciente, né? Primeiro tem que olhar para todas essas crenças e falar, isso não é normal, tá? Se você olha para todas essas crenças que foram faladas aqui, fala assim, não, mas rico é ganancioso mesmo, rico é metido, só quem é rico que é herdeiro e etc., e você acha que é normal, infelizmente você não vai prosperar, porque lembra que eu falei lá no começo? Seu ponto de vista cria sua realidade. Então, assim, se você sentir isso, você vai criar isso. Então, assim, você tem que cerrar com esse ciclo, acabar com esse ciclo e falar assim, não, eu quebro, corto, decreto que esse ciclo está encerrado na minha vida. E eu decreto que a partir de agora eu posso ir em frente, eu posso mais. Então você tem que começar a quebrar isso e começar a mudar a sua mentalidade. Entendeu? Buscar um profissional para que você possa mudar essas crenças limitantes. Entendeu? Começar a, primeiramente, mudar esse pensamento. Certo. Buscar depois um profissional que vai conseguir mudar essas crenças limitantes dentro de você. Por quê? Porque assim, às vezes a nossa mente pensa de um jeito, mas o sentir, aquela dor não vai, né? A cabeça vai de um jeito, o sentimento vai de um outro e o negócio não se acompanha, não bate, né? Então assim, precisa reprogramar esse sentimento. Então precisa de um profissional para ajudar a reprogramar esse sentimento, porque é o sentimento que cria, né? Então, reprogramando esse sentimento, é ele que vai vibrar na frequência Hertz para quê? Para que isso que mude, né? Então, você mudando tudo isso aqui, automaticamente tudo ao teu redor vai começar a fluir diferente, né? Mas tudo é um processo, né, Paty? Eu digo o seguinte, para essa realidade funcionar, a gente precisa de 3 coisas. Primeiro, reprogramar nosso inconsciente. Segundo, ter a consciência que as coisas... Ter nível de consciência. Então, perceber que se as coisas não estão andando como estão, tem alguma coisa que está errada. Então, criar consciência, buscar livro, buscar palestra, buscar ter consciência sobre as coisas. Né? Não se conformar com isso. Né? E ter ação. Porque sem ação nada muda. Não adianta eu ajoelhar, pedir para Deus mudar a minha realidade e eu não fazer nada para ela mudar. Então, assim, Deus só age através de mim. Então, se eu não fizer nada, eu não tenho o que Deus fazer. Tem que se ajudar também, né? É um trabalho, é um time. É um time, não adianta decretar ali, né, que não quer a escassez, mas daí também não segue, né? Não trabalha, não faz nada. Patrícia, minha linda, obrigada pela sua presença. Passa seu Instagram pro pessoal te seguir. Bom, quem quiser me seguir, o meu Instagram é @apatriciasteffens. Lá eu falo muito sobre essa questão de prosperidade. Atuo bastante com empreendedoras que querem atingir esse ápice profissional, né? Faço essa liberação
questão de crenças a nível mental, emocional, energético, espiritual, para, ó, decolar, ó. Quem quiser começar 2024, ou melhor, começar já 2023 melhor, ó, me chama lá. Isso aí. Obrigada, minha linda. Até uma próxima, viu?